Olá pessoal, sou Herculano Dutra, há mais de 25 anos como instrutor e treinador de cavalos. O assunto nosso hoje é sobre a desmama e a apartação, são duas coisas bem diferentes. Roda a vinheta aí. Olá pessoal, nós estamos aqui no Aras Refúgio. Hoje nós vamos falar em relação à apartação de potro, considerando dois aspectos importantes. Um é aquela parte onde a gente deixa o cavalo, deixa o potro, tira do potro a situação nutricional. E a outra parte importante que vai influenciar, que pode influenciar durante toda a vida do cavalo, é o tempo de retirada da referência de um adulto de perto deles. Então são dois assuntos diferentes aqui, ok? Bom, para a gente falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre a situação natural do cavalo, os cavalos selvagens, só para a gente ter uma referência e vocês terem ideia do que é que eu estou falando. Bom, vamos imaginar os cavalos selvagens. Eles funcionam da seguinte forma: eles funcionam em grupo. Essas éguas, elas parem, amamentam seus potros, geralmente até o 7º, 8º mês. A partir daí, as mães que já estão prenhes, desde praticamente o 1º mês, elas já começam a se preocupar com o potro que está por vir. Então, por volta de 7, 8, 9 meses, essa égua, ela tende a querer apartar esse potro, a não deixar esse potro mamar mais. Então é retirado desse potro a situação nutricional dele, o leite. Mas esse leite também já não faz tanta diferença mais, porque dependendo da qualidade do capim e dependendo da situação nutricional, se for em baia ou não, essa situação nutricional não vai ser afetada. Bom, mas a mãe, ela só tira o leite do potro nessa idade. A mãe não vai tirar o convívio, não vai expulsar aquele potro da tropa. Isso considerando cavalo selvagem, cavalo solto, cavalo criado em liberdade. Esses potros ainda vão conviver com a tropa, ainda vão ficar em convívio com a mãe, com as tias, ou até mesmo com o pai, isso naturalmente dizendo, até o momento que esses animais começarem a esboçar uma situação de reprodução. Quando isso acontece, todos os machos serão expulsos pelo garanhão. Em relação às fêmeas, algumas vão ser expulsas, outras não. Resumindo, o contato, de qualquer forma, ele sendo expulso da tropa ou não, isso acontece quando eles começam a esboçar uma situação na reprodução. Que vai girar aí em torno de 2 anos, por aí, 2 anos e pouquinho. Os cavalos em regime de pasto são um pouco mais tardios. Bom, isso mostra que naturalmente a natureza nesse sentido é muito sábia. Ela tira o leite do potro, mas não tira esse potro do seu convívio. Por quê? A convivência desse potro com os adultos é muito importante para a formação da personalidade dele, da segurança dele, que na nossa tropa, na nossa raça, é muito comum a gente ver cavalos extremamente ansiosos, considerando o tipo de competição que fazemos. São competições longas, os nossos cavalos são manchadores, eles têm um tipo de competição digamos assim, um pouco interessante para eles, e assim vai. Então, nós vamos falar o que seria o ideal nesse tipo de apartação, considerando a naturalidade desses cavalos, ok? Bom, gente, é muito normal a gente ver aí no dia a dia, aqui em Minas Gerais, nos aras onde eu ando, nos aras onde eu costumo frequentar, é muito comum o espaço ser um pouco mais limitado. Então, geralmente, esses potros, quando são apartados, geralmente, na grande maioria das vezes, vão ser apartados da mãe, vão ser apartados nutricionalmente, vamos lembrar disso, em torno de 5, 6 meses, a grande maioria.
Algumas pessoas deixam esses potros mamarem um pouco mais, que não vai ser ruim em hipótese alguma. Bom, esses potros são retirados da mãe e são colocados geralmente em lotes. O que a gente recomenda? Não importa quando seja essa apartação nutricional, digamos que 5, 6 meses. Nós temos boas rações hoje, tem muita fartura, hoje tem aí gramíneas de excelente da qualidade. Então, essa situação nutricional, ela pode ser administrada e até superar já a qualidade do leite da mãe depois do 6º mês, depois do 5º, 6º mês. Mas o que a gente recomenda? É que quando for apartado esses lotes, não tirar esses potros totalmente do convívio dos adultos. Esses potros precisam de referência de cavalos adultos. Então o que a gente recomenda? Para que esses potros tenham essa referência, que sejam potros equilibrados psicologicamente, que sejam potros com uma situação de manejo mais tranquila, que isso vai perdurar desde o seu primeiro ano até o momento que for montado. Isso vai repercutir na doma, vai repercutir quando esse cavalo estiver praticando, estiver fazendo o seu esporte, estiver competindo na marcha. A gente recomenda o quê? Pegar esses potros, colocar no lote e sempre deixar lá, dependendo da quantidade, 1 ou 2 referências para ele. 2 éguas mais velhas, que foram criadas em bando, éguas que sabem se comportar muito bem em bando, seria o ideal para estar acompanhando esses potros, pelo menos até o primeiro ano, 1 ano e meio, o primeiro ano de vida até 1 ano e meio, pelo menos até aí. Potros que vivem com essa referência, eles são potros mais tranquilos. Já domei muito cavalo na minha vida. Quando alguns cavalos davam trabalho, eu procurava ver o motivo disso aí. Alguns comportamentos que não eram comuns. Alguns eu vi que o problema estava realmente na genética, no cruzamento de animais com a índole mais complicada. Mas a grande maioria dos cavalos que chegaram a ter um comportamento que não era regular, não era comum, quando eu fui buscar a informação, tinha problemas na apartação desses potros. Tiraram do convívio dos adultos muito cedo. E os novos têm que aprender com os mais velhos. Esses potros, quando são retirados da convivência de adultos, eles perdem muita referência. Muitos deles não sabem o que fazer e não sabem como se comportar. Acabam indo para as baias para competir, aí perde na totalidade a situação de cavalo, da naturalidade de cavalo. Ok? Olá, amigos do Machador! Vocês gostaram do vídeo? Então curta e faça sugestões também. Quem sabe o próximo vídeo nosso não vai ser uma sugestão dada por vocês. Se inscrevam no nosso canal e vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece com a Tríplice. Entre cursos, palestras, tudo relacionado a cavalo. Tá bom? Um abraço e até a próxima, viu?